Olá, bom dia a todos. Que bom podermos estar aqui mais esta manhã, juntos refletindo sobre renovando atitudes. Nessa manhã de hoje, vamos falar sobre verdade. E, para iniciar a reflexão, Hamed nos traz, uma sentença que está contida lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é: Pilatos então lhe disse: Sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: Vós o dissestes, eu sou rei. Eu não nasci, nem vim a este mundo, senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. A verdade é que nós não vemos a verdade, conforme afirmou Jesus Cristo, porque a nossa mente, ela trabalha sem estar conectada aos nossos sentidos e emoções mais profundos. Nós normalmente nos apegamos a ilusões e essas ilusões nos impedem, que realmente tenhamos aqueles olhos de ver. E porque não buscamos a verdade, nós projetamos nos outros o que nós não aceitamos como nosso. Tentamos nos livrar de nossos próprios sentimentos, atribuindo a outras pessoas. Adão disse a Deus: Eu não pequei, a culpa foi da mulher que me tentou. Eva se desculpou perante o Criador: toda discórdia ocorrida cabe à maldita serpente. E assim somos todos nós. Quando desconhecemos os traços da nossa personalidade, condenamos fortemente e responsabilizamos os outros por aquilo que nós não podemos admitir em nós. A nossa visão sobre as coisas pode, muitas vezes, nos enganar, pode estar disforme sob muitos pontos de vista, porque, em realidade, ela se forjou entre as nossas convicções mais profundas, sobre aquilo que nós convencionamos por chamar de certo e errado, verdadeiro ou falso. Na infância, por exemplo, se fomos repreendidos duramente por demonstrarmos raiva, se fomos colocados em situações vexatórias por aparentarmos medo, ou se fomos realmente ridicularizados por manifestarmos afeto e carinho, acabamos aprendendo a reprimir emoções, porque são consideradas feias, erradas e pecaminosas por adultos que são insensíveis e recriminadores. Porém, a gente não se dá conta de que quando a gente adota tal postura, a gente se torna cada vez mais inseguro, cada vez mais fraco. E a partir daí a gente para de confiar na gente mesmo. Se a nossa verdade ela não é admitida honestamente, como a gente vai conseguir se aproximar da verdade maior, não é mesmo? Sentir medo ou raiva quando houver necessidade autêntica, seja para transpor algum obstáculo, seja para vencer alguma barreira natural, é perfeitamente compreensível, porque a energia da raiva ela é um importante fator de defesa. E o medo é um prudente mediador em situações perigosas. Então, a gente vê quanto conteúdo o Hamed traz para a gente nessa primeira parte do texto, Ele já nos mostra que as nossas emoções, elas são nossas e elas precisam ser respeitadas, principalmente quando elas são honestas, quando elas são reais. Nós precisamos, sim, quando temos emoções ali, situações que nos levam a ter raiva, a sentir a injustiça, nós não vamos ter um comportamento aversivo, mas esse sentimento ele precisa existir, porque ele precisa ser trabalhado, é ele que vai nos fazer muitas vezes sair da nossa zona de conforto para trabalhar, para operar positivamente, para mudar uma situação que é negativa. E mesmo o medo, a gente fala mesmo, eu digo, por exemplo, eu tenho uma criança aqui em casa que está no espectro do autismo e que ela não tem noção de perigo. E ela é uma criança extremamente perigosa, porque se ela fica sozinha, ela pode, até se colocar em risco. Então, o medo é um importante sentimento de autopreservação. Agora, tudo aquilo que é excessivo é ruim, mas você não tem que inibir
aquele sentimento, você tem que trabalhar aquele sentimento, né? Então, a gente não tem que ter uma postura repressora diante dos sentimentos, diante das situações da vida. A gente precisa ter um olhar, um entendimento sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas percepções, sobre a nossa conduta, refletirmos com serenidade e buscarmos equilíbrio. É assim que se cresce. Se o adulto, ao invés de reprimir os sentimentos na criança, se ele desse voz, se ele chamasse aquela criança a expor, né, o que ele está sentindo, por que ele teve aquele comportamento, convidando-o a repensar e mudar atitudes, né, dando à criança oportunidades de não se sentir culpada por determinada reação, mas sim, né, motivá-la a ter uma postura mais positiva diante dos desafios, certamente essa criança saberia trabalhar melhor, né? Será um adulto que vai crescer e vai saber trabalhar muito mais as suas emoções de forma equilibrada, sentindo-se mais confiante diante da vida. Mas isso é uma etapa de evolução ainda muito gradual. Pouco a pouco, vamos aprendendo que, mais do que reprimir a atitude negativa nos outros, precisamos aprender a valorizar aquilo que é positivo, aquilo que a pedagogia chama de um reforço positivo. É valorizando aquilo que é bom no outro que nós vamos fazer com que desperte nele a motivação, o interesse para crescer, para se renovar, para pouco a pouco, gradativamente, ir eliminando essas barreiras que o impedem de crescer, né? E aí, na segunda parte do texto, né, Hamed vai trazer para a gente, para encontrar a nossa verdade, a gente vai precisar sentir as nossas emoções e adequá-las corretamente às nossas vidas. A sugestão feliz é o equilíbrio e a integração das nossas energias íntimas, e nunca a repressão e entorpecimento, nem tampouco a entrega incondicional simplesmente. Por incrível que pareça, as nações mais evoluídas não são as mais repressoras. As sociedades mais evoluídas são aquelas onde você tem mais liberdade. O problema é que trabalhar liberdade para nós humanos é muito difícil, né? A gente tem sempre a tendência de querer que alguém imponha a nós uma determinada regra, porque a gente não consegue lidar com liberdade. Liberdade implica uma autorresponsabilização muito grande pelos nossos atos. E a gente não quer ser responsável por isso. Como nos disse Hamed no texto, a gente prefere manter aquele, né, aquele trabalho emocional imaturo, né, de Adão e Eva, de dizer, mas a culpa é da cobra, a culpa é da mulher, a culpa é do outro, a culpa é sempre do outro. Quando é que a gente vai entender que a culpa é nossa? Porque nós temos livre-arbítrio, nós fazemos escolhas, ninguém escolhe por nós. Eu posso ter tido uma infância difícil, mas eu posso escolher deixar a minha infância no passado e seguir adiante. O problema é que muitas vezes a gente prefere ficar preso ao que passou. É mais conveniente para nós. Eu não sei se vocês lembram, mas tinha um personagem, né, de um desenho animado, que era o Hard, que era uma hiena, que ela tinha um companheiro, que, se eu não me engano, era um leão. Era um desses desenhos bem famosos na década de 70, 80. E o leão estava sempre animado, sempre fazendo muitos planos, cheio de ideias. E Hard não. Hard ficava sempre ali desanimado, pensando, ó Deus, meu Deus, ó vida, ó céus, tudo vai dar errado para mim, por que tudo acontece? Era aquela representação daquela pessoa que se é vítima da vida, né? Ela nunca é responsável por nada e ela está sempre ali meio que se sabotando porque ela se acha uma vítima das circunstâncias. Esse tipo de pessoa é mais comum do que a gente pensa, né? Quem de nós não conhece alguém assim, que está sempre se colocando como vítima das situações? Dizendo, mas por mais que eu faça por fulano, nunca acontece, ninguém me valoriza, ninguém... A gente sempre conhece alguém assim. Mas por que a gente ainda, né, até alguns de nós mesmos, né, somos assim, por que a gente não mantém essa postura?
Se nós sabemos que nós temos autonomia, nós temos livre-arbítrio, nós temos capacidade de fazer escolhas. Então, o nosso futuro depende de nós, depende das escolhas duas. Mas aí tem gente que fala assim, mas é tão difícil fazer essas escolhas. O que é essa verdade que Jesus diz para a gente, né? É tão difícil definir o que é uma verdade. Eu preciso ali de um padrão para seguir, porque verdade é uma coisa tão, né? Parece ser uma coisa meio relativa. E aí Hamed diz para a gente assim, para que possamos encontrar a verdade a qual se referia Jesus, é preciso primeiro aceitar a nossa verdade, exercitando o sentir quanto às nossas emoções, né? Agora, o que é essa verdade? Disse o mestre, vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Cremos no que vemos, mas muitas vezes os órgãos dos sentidos nos enganam. Vamos ver aqui alguns exemplos para ficar mais claro para vocês. Vamos lá. A Terra. Quando a gente pensa, né, na Terra, a Terra não parece que é alguma coisa parada? Mas a gente já aprendeu lá na ciência que a Terra está em constante movimento. O arco-íris, quando a gente olha, nada mais é do que raios de sol atravessando gotículas d'água. E a gente vê aquele monte de cores. E certas estrelas que a gente acaba vendo no céu já não existem. Contudo, né, devido às distâncias enormes a serem percorridas, as suas luzes continuam aportando na atmosfera do nosso planeta, dando-nos uma falsa impressão de vida real. A gente crê muito naquilo que a gente vê, né, materialmente, mas que não necessariamente é uma realidade. Da mesma forma, a gente crê muito naquilo que nos dizem. E, embora não sejam situações vivenciadas ou experimentadas por nós, a gente acaba trazendo aquilo como verdade absoluta, quando, na verdade, são conceitos relativos. Maneiras erradas de se ver sexualidade, religião, casamento, raças e profissões nos distanciam cada vez mais da realidade das situações e das criaturas às quais convivemos. Nós precisamos estar abertos. Eu costumo dizer que hoje em dia a gente fala muito de empatia, né? Todo mundo fala, tem que ter empatia, tem que ter empatia. Mas talvez esse seja o sentimento mais utópico que exista. Porque a empatia implica em você ter a percepção do mundo sob o olhar do outro. Mas como eu vou ter a mesma percepção de mundo do outro se eu não tive as mesmas experiências? Se eu não senti as mesmas dores que ele? Então, isso é muito delicado. E isso é que faz muitas vezes com que as pessoas pensem, mas fulano está cheio de mimimi, está assim, está assado. Mas porque nós ainda não conseguimos nos colocar no lugar do outro. Há situações que nós só conseguimos ter noção, uma vaga ideia, quando nós passamos por aquilo. Não basta falar. Se eu falo de uma situação a qual eu não passei, eu vou estar dando o meu ponto de vista sobre aquela situação. Mas eu não estou colocando ali a minha vivência. E isso aí é muito diferente. Então, é por isso que Hamed, nesse capítulo, ele nos convida, né, diante dessa verdade de Jesus, a nos sintonizar usando os nossos olhos espirituais. Porquanto a nossa percepção intuitiva, ela é mais ampla e precisa do que a nossa visão física. E ele diz que possamos abrir as comportas de nossa alma, para que captemos as inspirações divinas que deliberam a vida em toda parte. Somente assim nós conseguiremos estar mais próximos para conhecer essa verdade que Jesus nos disse. Então, nós precisamos estar capazes de estar abertos a essa nossa intuição. Nós sentimos, né? Muitas vezes a gente tem aquela coisa ali fixa, aquele padrão fixo, mas alguma coisa por dentro nos incomoda. É porque aquilo ali está assim, tá indo contra a nossa verdade maior. Que a gente possa aproveitar esses instantes matinais de reflexão, de leituras salutares, de reflexões em mensagens positivas, de oração, meditação,
silêncio interior, para nos conectarmos com a nossa essência e com o divino, com a boa, energia que há no mundo, que pode estar nos intuindo para as coisas que são realmente verdades na vida. E o mais importante, talvez a grande verdade, somos todos filhos da criação e estamos nesse mundo para contribuirmos para o crescimento desse mundo. Que possamos não estar estagnados, presos a velhos dogmas, mas que possamos abrir nossas mentes para um entendimento do outro. Nós vamos evoluir à medida em que nós começarmos a ampliar, intensificar e trabalhar melhor a nossa relação com os nossos irmãos. Porque, em verdade, somos todos filhos da criação. Somos todos filhos dessa natureza maravilhosa que busca a harmonia, nos ensina a cada dia. A cada dia um sol desponta na natureza, nos mostrando que o recomeço após a noite sombria é necessário e possível. E nós precisamos olhar para este exemplo e trazermos isso para as nossas vidas. Não importa se até aqui erramos, cometemos equívocos, se não somos ainda quem gostaríamos de ser. O que importa é que já nos sentimos motivados para estar abertos a começarmos a dar o primeiro passo. Todo progresso é gradual. Ninguém muda de um dia para o outro. Mas se nós não dermos um primeiro passo, a gente não sai do lugar. Então, que a gente possa dar esse primeiro passo e que a gente possa ter confiança naquilo que é a nossa verdade. Muita paz para todo mundo. Um dia maravilhoso para todos, cheio de oportunidades de crescimento. E ainda que estejamos vivenciando desafios da vida, que sigamos confiantes, na certeza de que tudo passa e os dias difíceis também vão passar. Muita paz.